Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou resolver mais um exercício que envolve conceitos básicos de operações. Mas antes disso, eu queria passar um bizu para você. Sabe o que é um bizu? Bizu é uma dica de ouro, que só um amigo passa a outro. Então vamos lá? Se você estuda uma matéria hoje, terá um determinado nível de conhecimento. E vamos supor que você estudou hoje uma determinada matéria e aí você absorveu 100% do conhecimento, tá? E aí, o que acontece? Suponha que você não fez nenhum tipo de revisão, passados 7 dias. Então você estudou aqui, absorvendo 100% do conhecimento, e passou 7 dias sem fazer revisão nenhuma daquela matéria que você estudou. O que acontece com aquele conhecimento que você tinha adquirido? Ele caiu para 60% aproximadamente, passados 7 dias. E se passar 30 dias sem nenhum tipo de revisão? Olha só o que acontece. Praticamente, você terá esquecido quase todo o conteúdo aprendido. Você vai do 100%, praticamente, você vai acabar retendo apenas 20%. Ou seja, passado um mês, praticamente tudo aquilo que você aprendeu há um mês, você terá esquecido. Isso não é nada legal, não é mesmo? Já que dessa forma, tudo que você estudou, você terá esquecido. Mas calma, tem uma solução para esse problema. Então, a saída é fazer revisões de tempos em tempos, como mostra essa figura aqui. Então, se hoje você estudou uma determinada matéria, depois de 24 horas é recomendado que você faça uma revisão. E aí o teu nível de conhecimento vai estar aqui, praticamente o 100%, se não melhor. E depois de uma semana você faz a mesma revisão, mantendo praticamente o mesmo nível aqui do 100% de conhecimento. Depois de uma segunda ou terceira revisão, muito provavelmente você vai manter aquele conhecimento original, sem perder aquele conhecimento, certo? E eu acho que é isso que todo mundo quer, não é mesmo? E a revisão não precisa ser muito longa. Se você tem 10 a 15 minutos por matéria, é suficiente para fazer essas revisões, ok? Agora vamos à nossa questão. Estou repetindo aqui algumas dicas para realizar interpretação de enunciado. E isso vale não só para matemática, como também para físicas e outras disciplinas. E estou insistindo nesse ponto, já que se você não consegue interpretar corretamente o enunciado, a sua chance de acertar a questão será realmente muito baixa. Então vamos lá. O primeiro passo é dar uma lida geral no texto, para ter uma ideia geral. Ou seja, leia sem parar, do começo ao fim. O segundo passo é dar uma relida, ler novamente o texto, agora com mais calma, separando o texto, grifando aquela parte que você julga mais importante. E o passo 3 é de cada trecho que você separou, identificou, grifou, tente entender com mais detalhe, tente explicar a si mesmo o conteúdo de cada um desses trechos. E no passo 4, é basicamente extrair as equações, extrair as informações matemáticas, as relações matemáticas, para que você possa efetivamente, a partir daí, resolver o problema. E se você chegou até o passo 4, você praticamente resolveu o problema. Beleza? Então vamos seguir. Olha só o nosso enunciado. Então, o nosso objetivo no passo 1 é dar uma lida. Então o que diz o enunciado? Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã com frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem volume de 0,2 mililitros. Qual foi o valor mais aproximado
do total de água desperdiçada nesse período em litros. Ok? Você viu que a gente leu do começo ao fim sem parar. Deu para ter uma ideia? Deu para ter uma ideia. Agora, na segunda lida, que é o nosso objetivo, do passo número 2, é identificar as partes que você julga mais importantes. Então, eu assinalei o que julguei importante para esse problema. E como eu sei o que é importante? É uma boa pergunta, né? A solução é praticar. Praticar vários exercícios, tá? Mas aqui vai algumas dicas. Como a Enem não faz sacanagem com ninguém, então tente grifar todas as partes onde tenha números, né? Expressões numéricas, tá bom? É a partir daí que você vai conseguir montar o teu problema. E, obviamente, é importante você identificar também o que o problema está pedindo. Geralmente é no final do enunciado que se tem essa informação. Beleza? E agora, nesse seguinte, agora que cada parte grifada, de cada parte grifada, né, que você identificou, você deve extrair informações que irão te ajudar a montar o problema. Procure ir montando as equações, expressões numéricas, etc. Então, dessa primeira parte, né, a gente identificou, por exemplo, essa parte inicial grifada, da meia-noite às 6 horas da manhã. Então, desse trecho, você deve sacar, entender, que o período todo a ser medido é da meia-noite às 6 da manhã, ou seja, são 6 horas. Tá? São 6 horas de desperdício de água. Então, é esse período que você vai ter que considerar no seu problema. E nesse segundo trecho? Nesse segundo trecho, você tem que extrair ou entender que o problema informa a frequência de cada gota. Né? Então, cai uma gota a cada 3 segundos. E seguindo. E nesse ponto, o problema informa que o volume de cada gota é 0,2 mililitros. Enfim, aqui eu tenho o que o problema está pedindo. Ele pede que você calcule o volume total de água desperdiçada em mililitros? Não, ele quer saber em litros. Então, resumindo o que nós temos até agora. Então, o problema quer saber total de água desperdiçada. Tá? Esse é o nosso objetivo. Num período de 6 horas, de uma torneira de onde cai uma gota a cada 3 segundos, e que o volume de cada gota é 3 ml. Né? E o que você precisa saber? Aqui você vai ter que relembrar alguns conceitos que você já aprendeu nas aulas de matemática. Por exemplo, que 1000 mililitros é 1 litro. Né? Por exemplo, uma outra informação que pode ser útil é que 3.600 segundos equivale a 1 hora. Aproveitando, eu acho que vale a pena passar mais um bisu para você aqui agora sobre algumas métricas, algumas regrinhas de equivalência, tá? Que eu acho que vale a pena a gente memorizar. Por exemplo, no caso de massas, o símbolo universal é quilograma, né? E aqui você tem a correspondência. 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Aqui ele traz a relação de comprimento, tá? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. No caso de área, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Tá legal? No caso de volume, metro cúbico para litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá? 1 hora, no caso de tempo, equivale a 3.600 segundos. E assim vai. Ok? Eu acho que essa tabelinha aqui é legal. Resume bem algumas informações que podem ser úteis durante a resolução da prova. Certo? Então vamos lá. Vamos ao nosso problema. Então, vamos resolver o problema em etapas. Não adianta ter uma boa ideia de como resolver o problema
não saber a sequência das operações. Como preparar um bolo, e pois ele tem uma sequência correta para preparar esse bolo. Nesse caso, se soubermos a quantidade em mililitros desperdiçados em 1 hora, já vai nos ajudar muito, tá? E se multiplico essa quantidade desperdiçada em 1 hora por 6, eu tenho o total de mililitros desperdiçados em 6 horas. Não é mesmo? Aí se eu divido por 1000, eu acho o volume em litros. Ok? Então essas são as etapas básicas para a resolução do problema. Então aqui eu tenho uma gota a cada 3 segundos. Então eu perco uma gota, cai uma gota a cada 3 segundos. Eu quero saber quantas gotas caem em 1 hora. 1 hora são 3.600 segundos. Eu aplico essa regra de 3, tá? E eu chego a 1.200 gotas. Perfeito? E como cada gota tem 0,2 mililitros de volume, isso equivale a 240 mililitros. Então 240 mililitros é o total de volume de água que eu desperdiço em 1 hora. E como são 6 horas, não é mesmo o nosso período de medida, o que eu faço? Eu multiplico por 6, o que vai dar 1.440 mililitros. Ou seja, esse aqui é o total de volume em água em mililitros que eu desperdiço no período desde meia-noite até 6 horas da manhã. Aqui é o nosso objetivo. Chegamos ao resultado quase lá, né? Porque ele pede mililitros ou ele pede litros? Ele pede litros. Então basta fazer o quê? Basta dividir por 1000, tá? E a gente chega a 1,44, tá? É isso aí. Continue estudando, sempre, né? Ainda que seja um pouco todos os dias. E bons estudos. Um abraço, até mais.